Relembro que a saúde pública é uma competência partilhada entre todos os Estados-membros e a União, devendo sempre respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos europeus. Urge assim a criação de uma verdadeira União para a Saúde Europeia. Esta é uma das maiores necessidades sentidas no decorrer desta pandemia. Sara Cerdas nasceu no Funchal em março de 89. É filha de mãe portuguesa e pai costarricano que se conheceram em Kharkiv, uma história que merece ser contada. É médica de saúde pública, de formação, mas é mais conhecida pelo seu trabalho enquanto deputada do Parlamento Europeu de 2019 até ao presente, tendo sido nomeada eurodeputada em ascensão no início deste ano. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Costuma dizer-se que quem tem boca vai a Roma. Mas hoje vamos ao Parlamento Europeu. Olá, BMW. Olá, como posso ajudar? Quero ir para Estrasburgo. Iniciei a condução ao destino. Com o assistente pessoal inteligente da BMW só precisa mesmo de falar antes de se fazer à estrada. Mas também pode fazê-lo através da aplicação My BMW. Basta abrir a app, escrever Estrasburgo, enviar o destino para o seu BMW e voilá! Através do nosso assistente pode controlar funções selecionadas do menu Entretenimento, Comunicação e Navegação. A vida é feita de escolhas, de caminhos, e na BMW só precisa de escolher o destino. Tenho a certeza de que vamos fazer belas viagens juntos. Sem dúvida. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Sara. Olá, Francisco. Bem-vinda a este podcast. Obrigada. Foste recentemente distinguida pela The Parliament Magazine como eurodeputada em ascensão, ou Rising Star em inglês. Porquê tu achas que foste escolhida? Eu acho que teve a ver muito com o contributo que eu dei a este mandato na área da saúde e do ambiente. A área da saúde foi uma área que teve muito impacto em termos de União Europeia, onde se destacou no sentido em que dizem muito. E quando eu comecei o meu mandato diziam o que é que faz uma médica no Parlamento Europeu? Mas na realidade, porque a saúde não é uma competência da União Europeia, dizem sempre isto, mas isso não é a realidade. A saúde pública, a proteção da saúde pública é uma competência entre Estados-membros e a União Europeia, e isso foi o que nós tivemos a explorar durante a pandemia e depois com a criação da União Europeia para a saúde, e penso que a distinção também advém disso e do trabalho que eu fiz com a minha equipa. Tu falas muitas vezes na tua equipa. Quem é que é a tua equipa? A minha equipa atualmente tenho 3 assessores e um colaborador local na Madeira, no Gabinete da Europa, que é em Machico, no Forte de Nossa Senhora do Amaro. E eu adoro esse gabinete, tem 6 canhões, é um forte assim, já com muitos anos. É uma colaboração com a Câmara Municipal de Machico, tem uma vista fantástica. E em Bruxelas tenho mais 3 assessores, a Cristina, o Vasco e o Eduardo, que me dão o apoio técnico e também o apoio político que um eurodeputado precisa. Geralmente 70% a 80% da legislação portuguesa vem daquilo que se decide na União Europeia, em especial no Parlamento Europeu, porque é co-legislador. E esta legislação, desde segurança dos brinquedos, que foi um dos últimos regulamentos que trabalhei, ou termos mais aviões para combate aos incêndios, tudo isso é trabalho que passa pelo Parlamento Europeu, ou termos carregador universal único agora e não termos de andar com 3 carregadores diferentes para trás, e isso está no nosso dia-a-dia, damos isso por garantido, mas vem de tudo aquilo que decidimos em Bruxelas e em Estrasburgo, e para isso, para fazermos um bom trabalho, precisamos sempre ter uma boa equipa. Tu sempre foste uma europeísta convicta? É uma coisa que foi crescendo? Eu sempre fui europeísta convicta, mas em especial por também ter crescido na Madeira, e sabia, quando eu era miúda, íamos ao Porto Meniz de passeios de família, ficar lá a acampar, passar as férias, e geralmente demorávamos 4 horas a lá chegar. Agora chegamos em menos de 1 hora.
ou ainda menos de 45 minutos, mas não recomendo, pois não podem exceder a velocidade. Não pode dizer isto. Não posso dizer isto, mas isto para dizer que tudo isso aconteceu e essa redução de tempo aconteceu com os fundos europeus. Mas porquê é que isso tem impacto para mim? Porque eu enjoo imenso a andar de carro. Portanto, aquelas curvas na Madeira fazia com que alguém da minha família tivesse que ficar comigo no Funchal e não fosse ao passeio da família, porque a bebé vomitava-se toda, não ia. Mas isso era uma história de quando era mais miúda, mais bebé, em que também cresci numa família muito grande. A minha mãe são 11 irmãos. Tua mãe é madeirense? É madeirense. Conta-nos lá só essa história, como é que foi o encontro dos teus pais, portanto, do pai da Costa Rica, tua mãe madeirense. Sim. Em Kharkiv, na altura não era da Ucrânia, era da União Soviética. Como é que foi esse encontro e como é que depois de repente surge a Sara? É uma história muito bonita, porque a minha mãe sempre quis estudar e continuar os estudos. Ela queria uma vida melhor do que aquela que ela via à sua volta. Portanto, estamos a falar da Madeira no final dos anos 60 e início dos anos 70. Os meus avós não tinham grandes possibilidades financeiras de ela continuar a estudar, mas lá continuou com pressão dos professores para continuar na escola e não ir trabalhar após o 6º ano. E isso fez com que depois ela quisesse ter um curso superior. O curso não existia na Madeira. Ela conseguiu uma bolsa para ir estudar para Kharkiv, para Kiev, mas começou para Kharkiv, depois foi para Kiev por causa do meu pai. O meu pai é diferente, o meu pai é de Costa Rica, era muito bom aluno, recebeu bolsas para estudar para os Estados Unidos, a Alemanha e União Soviética, e escolheu o mais afastado todos de Costa Rica. Não sei, acho que era. Eu também romantiza muito e acho que era mais pela questão também de toda a história e de ir o mais longe possível de Costa Rica para depois viajar, conhecer toda a Europa. Mas em ambos os casos houve também aqui uma componente ideológica nessa escolha da União Soviética? Eu penso que não, creio que não. Nós nunca falamos muito sobre isso. Os meus pais, aliás, viveram num regime comunista e sabem que não funciona. Porque eles também, e em especial a minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, número 2, digamos, que esteve lá após a queda do Muro de Berlim, portanto, mesmo nos períodos mais difíceis para os estrangeiros, porque para os soviéticos sempre foi um regime muito duro, mas para os estrangeiros não estavam tão limitados às liberdades. Eles até saíam para ir comprar calças de ganga à Itália para depois voltar para a União Soviética e vender aos colegas russos ou ucranianos. Portanto, penso que não foi ideológico. Falamos muito nessa componente que é interessante, que é um regime que é muito bonito no papel, mas não funciona, e está demonstrado que não funciona, e eles viveram-no. Estavam a estudar os dois no... Estavam a estudar em Kharkiv, o primeiro ano, eles aprendiam russo, conheceram-se lá e pronto, começaram a sua relação. Depois o meu pai foi estudar desporto para Kiev e a minha mãe aí depois pediu para ser transferida de Kharkiv para Kiev para estarem lá juntos. Casaram-se, tiveram um filho. Também sofreram muito porque o meu irmão mais velho, aos 2 anos e meio, sofreu um acidente e faleceu. A minha mãe já estava no final do mestrado, o meu pai estava no doutoramento, ele fez 2 doutoramentos lá. E isso afetou-os muito, traumatizou-os muito. Aí a minha mãe regressa para Portugal, ela formou-se em economia, tem que fazer uma equivalência, não é? Porque a economia na ex-União Soviética é diferente da portuguesa, fez 2 anos de equivalência em Lisboa. Ela, entretanto, esse ano engravidou do meu irmão mais velho, tem 15 meses mais velho do que eu, o Eliezer. E depois ela estava a amamentar o meu irmão e toda a gente estava com muitos enjoos. Havia uma gastroenterite lá na Madeira, ela estava lá a passar o verão, não sei. Mas os enjoos dela nunca passaram e depois já lá estava a Sara. E eu nasci assim de acidente. E tu sempre viveste na Madeira, cresceste na Madeira? Sim, eu cresci na Madeira. Os meus pais depois, os meus pais decidiram onde trabalhar, onde
construir a família, decidiram-se para Madeira porque tinham o apoio da minha família materna. Também o meu pai tinha muitas oportunidades de trabalho aqui no continente, mas também noutros países, Espanha, França, mas na Gavisa, mas depois vi que os galegos se calhar eram um pouco racistas para os portugueses na altura. Não tenho razão de caixa dos meus colegas galegos no Parlamento Europeu, e então eu não queria que nós passássemos por isso, então foi para a Madeira. Na Madeira foi o impacto de ter um pai que tem 2 doutoramentos, não tinha aquela valência na universidade na altura, e de chegar e de lhe dizerem: queres trabalhar na universidade, tens de ter um cartão laranja. O meu pai obviamente que não se deu, eu também é de convicções cartão fortes. laranja, queres explicar? É o cartão do PSD. É só para estarmos aqui. E então o meu pai foi trabalhar para uma escola secundária, e eu acho que é uma história. Eu obviamente decidi isso pela família, pela segurança que daria à minha mãe, ao meu irmão, a mim, a crescermos na Madeira em prol de uma carreira profissional. E nunca se colocou a questão de irem para a Costa Rica viver? Colocou-se, mas depois já estávamos muito apegados à Madeira. Eles depois, entretanto, compraram casa, fomos viver ali para o meio na Camacha, que é um pouco na serra. Eu e o meu irmão, os meus primos, a explorar a floresta, a serra. E já estávamos instalados. E tens família na Costa Rica? Sim, a família toda lá? Do meu pai, que eles são 14. 14? Portanto, 11 da minha mãe, 14 do meu pai. Gigante. São todos de Costa Rica. O Natal deve ser uma coisa fácil de conseguir organizar. 30, de 40 pessoas. Então, eles faziam uma coisa que era: de cada 4 anos fazíamos uma viagem grande e íamos para Costa Rica, e às vezes também parávamos nos Estados Unidos e depois Costa Rica. E eu, a primeira vez que lá fui, tinha 2 anos e meio e ficamos lá 1 mês e meio. Quando regressei a Portugal, já não sabia falar português, já só sabia falar espanhol. Depois voltei com 6, 7 anos, abri a cabeça e tudo, porque dei um mergulho de cabeça nas termas do vulcão Arenal. É algo que não aconselho, porque as pessoas parece que elas estão de pé nas lagoas, mas elas não estão de pé, elas estão agachadinhas, que a água está quente. Eu achava que elas estavam de pé, então entrei de cabeça. Isso foi uma coisa que me impactou muito, que foi: estávamos lá ao meio do vulcão Arenal, que, se as pessoas conhecem Costa Rica, é um vulcão muito conhecido, e fui soterrada por um médico. Portanto, os cuidados de saúde de Costa Rica aí já me surpreenderam. Isto para dizer que também dessa vez eu voltei a Portugal e aí já me lembro de tentar dizer as palavras em português e não me estar a sair o português quando aterrei na Madeira, mas depois, passado um dia, já conseguia falar português. E foi assim que aprendi espanhol, língua nativa, de certa forma. Mas vais muitas vezes à Costa Rica hoje em dia, ou vais menos do que gostarias? Eu vou muito menos do que gostaria. Depois, os meus pais, quando eu tinha 13 anos, divorciaram-se, e entretanto tivemos que fazer as poupanças para a universidade, que sempre foi um objetivo da minha mãe. Que eu e o meu irmão começássemos a universidade, tivéssemos os nossos estudos, mas que não tivéssemos dívidas. Então tiveram que poupar muito, e isso fez com que a última vez que eu tenha ido lá fosse aos 15 anos, e depois só regressei quando fiz 30 anos. Já tinha sido convidada para ser eurodeputada, foi a única condição que eu pus. Foi quando me convidaram. Para já, a primeira foi se podiam esperar 2 anos e meio para eu acabar o doutoramento e depois eu ia para o Parlamento Europeu. Obviamente que isso ficou de lado. Mas a outra condição foi deixarem-me ir a Costa Rica, ia com o meu parceiro, com amigos meus, celebrar os 30 anos em Costa Rica, porque já não ia lá há 15 anos. E isso sucedeu-se, fiquei lá ainda 15 dias, foi muito intenso, porque não podia bronzear-me nem nada, porque já estava em campanha eleitoral. Foram não 3 podes meses. bronzear se estiveres em campanha eleitoral? Era para. Ninguém sabia onde é que eu estava, ou de certa forma não dissemos a ninguém: ó, agora apresentamos a candidata, mas ela agora vai de férias. Então foi mais nessa perspectiva. Eu, como já tinha, era a grande viagem, já tinha isso tudo planeado, mas correu tudo bem. Depois voltei
intensamente para a Achas que as campanha. pessoas, às vezes, na política, mas não só, dão demasiada importância à aparência, à imagem? Não estou a dizer tudo, estou a dizer as pessoas. Esse tipo de cuidados hoje em dia não é um caso excessivo, não é? Demasiado excessivo e eu tive esse impacto logo de início. Aliás, quando eu recebi o convite, eu lembro-me que estava num jantar lá em Estocolmo, onde estava a trabalhar como doutoranda, com o sueco, o meu parceiro, um romeno, nosso amigo, uma espanhola. E eu recebo a chamada, a conversa e escrevo num post-it: estão a convidar-me para o Parlamento Europeu. Depois termina a chamada e eles perguntam: quando é que vais lá visitar o Parlamento? E eu: não é para visitar, é num lugar na vista para as europeias, para ser candidata. E isso foi algo. E depois já reencontrei os meus amigos durante o mandato e eles: lembras da primeira coisa que disseste quando aceitaste? Foi: preciso comprar roupa. Porque já sabia que na Suécia são mais descontraídos, mas em Portugal liga-se muito à aparência. E no início eu usava muito um casaco de uma cor só, e até reclamaram, passado uma semana: a candidata não tem outros casacos. É mesmo uma vícia nas redes sociais. Então durante a campanha tive de dizer aos meus pais: não vejam redes sociais, isso vai causar-vos muito dano. Ainda para mais eu era do partido, não era governo na Madeira. Houve muita extrapolação, de certa forma, de como é que eu era candidata, porque é que eu era candidata, que era uma, como me chamavam, uma ilustre desconhecida. Até chegaram a questionar se eu era madeirense, se já tinha vivido na Madeira, e as coisas mais hediondas que se pode imaginar também. Foi algo tu que... também tu não tinhas qualquer experiência política, nem experiência mediática nessa altura, e tu estás a dizer que tiveste a maturidade de dizer aos teus pais para eles não verem isso nas redes sociais, mas tu, como é que tu lidaste com isso? Bom, eu não tinha muito tempo também para estar a ver o que diziam sobre mim, porque como era isto, março, abril, a eleição foi 26 de maio, o escrutínio foi muito difícil. Tanto quando foi convidada, tive 2 dias, disseram-me: tens 2 dias a ver as tuas redes sociais. Tinha alguns posts a dizer o que pensava do governo, na altura já um governo de PS. E a minha ideologia é a do PS, mas eu nem era afiliada num partido. Então, como é que surge o convite? Como é que foi? O convite surge, e é uma história interessante, porque em 2019 nós tínhamos, de certa forma, os astros alinhados para fazer a mudança na região. Tínhamos as europeias a 26 de maio, depois tínhamos as regionais em setembro, e 2 semanas depois tínhamos as legislativas para a Assembleia da República. E eles queriam, o PS Madeira queria mostrar que estava aberto à sociedade civil e estavam à procura de alguém com o meu perfil, que fosse jovem, da área de saúde, com perfil internacional. Aí surge o meu nome e também aí surgiu também o convite. Gostaram do que viram, convidaram-me e eu aceitei, muito em estado de choque. E ainda costumo dizer, só aceitei porque estávamos naquele jantar e eles todos disseram: sim, claro que consegues. Mas eu na altura não acreditava. E ainda em estado de choque aceitei. Dia seguinte falo com os meus pais, falo com o meu irmão, falo com a minha madrasta. Vejo as redes sociais, tinha alguma coisa assim muito problemática. Só tinha algo a dizer que queria comer pipocas quando um debate na Assembleia da República em 2013. Já não me recordo para ver de que era o debate, mas imaginemos. E depois aconteceu uma coisa muito infeliz, que foi: eu tenho uma família muito grande na Madeira, mas o meu nome vazou para a comunicação social um dia antes do que era suposto, e eles todos souberam pelo telejornal. E eu sinto uma grande mágoa, porque queria ter falado com eles antes e explicar: ok, agora vai existir algum mediatismo, é normal existirem perguntas. E foi algo que me deixou assim mais triste, mas acho que é o normal de quando temos este tipo de exposição. Foi a tua primeira tristeza ou mágoa com a política? Hoje em dia, 5 anos depois, não é? Estás com o baixinho da política? É uma coisa que agora nunca mais vai sair dentro de ti? Todos aqueles que já tiveram no associativismo, um papel ativo no associativismo, têm esse bichinho de querer mudar o mundo à sua volta, e isso sempre esteve dentro de mim, seja nos escuteiros ou na natação até, ou pelo menos como a natação me influenciou a minha vida. E depois na Faculdade de Medicina, quando encontrei o associativismo na Faculdade de Medicina, a nível da faculdade, a nível nacional e depois da Federação Internacional, percebi que existia um mundo maior e que poderia fazer algo para melhorá-lo.
e em especial através da especialidade de saúde pública, que é de certa forma a especialidade que trata da saúde da população. Agora é mais fácil explicar a especialidade da pandemia, mas vai muito mais para além disso. Políticas de saúde, programas de saúde, isso tudo é saúde pública. Portanto, eu nunca senti que na política não era médica de saúde pública. Mas esse bichinho continua cá, sempre esteve cá, de querer dar algo de mim e de melhorar. Quando tinha a curiosidade de saber como é que o corpo humano funciona, fui para a medicina, de ajudar o próximo, de cuidar dos outros como cuidam de nós, a tal regra de ouro, Golden Rule, como dizem. Mas na política as coisas são um pouco diferentes. Fiquei muito surpresa pela positiva em alguns preconceitos que tinha, ou se calhar estereótipos. Noutros desiludi-me, mas já estava à espera, ou seja, não me impactou muito pela negativa como eu estava à espera. A dada altura é um House of Cards, mas... Em que sentido? Em que sentido é que os jogos de bastidor, os jogos de poder... Mas tu foste aprendendo à medida que o tempo que foste exercendo o teu cargo, porque não tinhas, repito, não tinhas experiência. Mesmo, eu tive a grande honra e privilégio, de certa forma, de entrar na política logo para um cargo de grande destaque, como é ser deputada ao Parlamento Europeu. Também estava integrada numa delegação de eurodeputados do PS Somos 9, com grande experiência, não é? Os meus colegas todos já tinham tido a grande maioria, funções executivas, governativas, autárquicas e grande experiência na política. Também consegui aprender com eles. E isso foi uma das grandes lições que eu aprendi na política logo no início, que era esta aprendizagem intergeracional. Ou seja, que existe muito... os mais velhos não querem mudar e os mais novos querem mudar tudo. Mas depois havia no Parlamento Europeu essas linhas batem-se e depois via colegas que se calhar de 60, 70 anos a defender as mesmas causas que nós, que éramos os mais novos no Parlamento. Mas também tenho a dizer que também sofri de idadismo no Parlamento Europeu. Aliás, ainda se eu entrar de sapatilhas e de t-shirt no Parlamento Europeu, sou logo parada, apesar de ter o badge. Ainda acontece isso hoje em dia? Sim, acontece. E eu lembro-me na primeira sessão plenária, tinha um colega do Reino Unido, na altura o Reino Unido fazia parte da União Europeia, e que entrou de t-shirt e boné e recusaram a entrada dele no plenário, mas era a persona dele, como fez a campanha, era jovem também. E isso é algo que também eu fico triste e às vezes se calhar não reajo tão calmamente quanto queria, quando simplesmente assumem algo que não é. Aliás, o Parlamento Europeu representa todos os cidadãos da União Europeia. Porque é que não podemos ter mais jovens lá? Porque é que não podemos estar mais descontraídos? Porque é que temos que estar... diziam-me, tens que usar agora sapatos de salto alto. E eu não, porque fui operada ao joelho, não consigo usar saltos alto. E isso, pronto, agora já estou mais descontraída, mas no início tinha muita atenção a isso da aparência, porque também, lá está, em Portugal não... Isso é algo que se fala. Na Madeira, por ser um meio mais pequeno, ainda mais se fala. Tu sentes que entraste em 2019 com alguma ingenuidade, no bom sentido da palavra, e que à medida que o tempo foi passando foste tornando mais adepta, sei lá, da realpolitik, mais focada naquilo que é o pragmatismo típico de uma instituição como o Parlamento Europeu? A realpolitik, eu tive esse primeiro impacto quando foi à Assembleia Geral da Saúde em 2015 e vi dois senhores que tinham aparência chinesa à minha frente e que foram completamente bloqueados, pediram passaporte, eram de Taiwan e não deixaram entrar no Palácio das Nações em Genebra. Isso foi o meu primeiro impacto, e quando cheguei lá estava numa delegação da Junior Doctors Network, da Associação Mundial de Médicos. Isso foi algo que me impactou muito. A outra de Real Politics, que se calhar não é tão Real Politics, foi quando estava na Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, fiz parte da direção, e em que descontraídamente olho para a mesa e estava um israelita, um palestiniano, um iraniano, um dos Estados Unidos, um taiwanês e um chinês, e todos na mesa, e nós se calhar olharmos uns para os outros, se calhar isto é o único órgão do mundo em que isto acontece e estamos todos aqui, e afinal é muito mais aquilo que nos une do que
o que nos separa nesta multiculturalidade, que ao fim e ao cabo é algo que eu sempre estive habituada ao crescer com um pai de Costa Rica, uma mãe portuguesa. No Parlamento Europeu, Real Politic, sim, foi no início. No início, em 2019, ficava muito calada nas reuniões, a apreciar, a absorver tudo, mas depois já só pedia a palavra quando sentia que tinha algo a acrescentar. Eu não sou aquela política que gosta de me ouvir a falar muito, e acho que temos palavra, é para usá-la, mas para acrescentar, para construir e não apenas para repetir tudo aquilo que os 10 colegas antes já disseram. Isso torna as coisas bem mais aborrecidas e não conseguimos evoluir tanto a nível de trabalho. O que é que te mais orgulhas nestes 5 anos de Parlamento Europeu, do teu trabalho? Várias coisas, acima de tudo de ter conseguido fazer um bom trabalho e aproximar a Madeira da União Europeia. Consegui levar mais de 100 jovens madeirenses ao Parlamento Europeu a visitá-lo. Eu acho que isso é muito importante, porque nós nunca nos podemos esquecer que nos cargos políticos estamos aqui para representar. Um deputado ao Parlamento Europeu está aqui para representar, para servir e nunca para se servir a ele. E isso é importante, aproximar as pessoas das instituições europeias, falar um pouco mais do que é que a União Europeia faz para as nossas vidas. Isso é algo que é o que mais me orgulha neste mandato. Foste fazendo e tens essa preocupação. O que é que se pode fazer, pergunto eu, o que é que se deve fazer para reforçar essa aproximação entre as pessoas e as instituições europeias e perceber a importância da Europa e que a Europa tem na vida das pessoas? Eu acho que, acima de tudo, é falar da União Europeia, não apenas nas eleições europeias. Nós agora escolhemos os deputados ao Parlamento Europeu, mas ninguém está a falar da próxima presidência da Comissão, que é quem vai propor as leis todas nos próximos 5 anos. Falamos agora de António Costa e bem para a presidência do Conselho. Se calhar, por termos um português num alto cargo, irá existir mais atenção aos assuntos europeus, mas é preciso falar mais da União Europeia e o que é que ela faz no nosso dia-a-dia. Tivemos o carregador comum, se calhar não teve tanto mediatismo, mas agora... O roaming, exato. Agora, eu por acaso consegui agora viajar de Bruxelas para Lisboa já com o cartão de cidadão digital. Isso é tudo coisas, vem a bandeirinha, a União Europeia, português já pode passar para português. E tive sorte, não é? Senão não estaria aqui. E isso são ganhos da União Europeia. Eu fiz agora com o Vasco, que trabalha comigo, o regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde, que vai permitir em 2030, se eu e o Francisco formos a Bruxelas, eu parto uma perna, o médico francês lá da Bélgica vai conseguir ver o meu historial, ver se o meu problema do joelho, o raio-x que eu já tinha tirado, e isso tudo vai estar interconectado. E eu acho que isso é algo maravilhoso, mas que não tem tanta atenção mediática e não é tão abordado nas diferentes vertentes, não apenas de comunicação social, mas também nos meios de comunicação mais informal, como são as redes sociais. Agora, o que eu tentei fazer ao longo do meu mandato foi como é que divulgamos um relatório de 140 páginas. Uma coisa horrorosa de se ver, desculpem a expressão. Quando as pessoas não têm sequer capacidade de ver vídeos mais de 30 segundos, não é? Tem que ser vídeos de Reels de 45 segundos. O que é que isto vai fazer de concreto nas nossas vidas? Porque é que isto é bom nas nossas vidas? Eu acho que conseguimos fazer este mandato. Esperemos que os próximos eurodeputados também continuem essa aproximação com aqueles que representam. Achas, portanto, que nós em geral, mas talvez as pessoas mais jovens em particular, veem isto da União Europeia como um dado adquirido, como algo que já existe desde que nasceram e que não têm noção de que até há poucos anos atrás não havia esta facilidade de passar as fronteiras como se passa hoje em dia, as pessoas, os bens, os serviços, e que isso também podia ser mais promovido, essa parte positiva. Eu há poucos dias recebemos um grupo de jovens no Parlamento Europeu e se calhar nenhum deles sabe que antes, para ligarem para casa da Bélgica, antes do roaming, iam pagar 3, 4 euros. Isso era uma realidade. Sim, dão a União Europeia como adquirida, mas eu também noto que os jovens estão muito interessados em fazer parte dessa construção. Mas a questão é que depois não existe essa abertura de quem faz, ou de certa forma, dos partidos políticos
E aqui estou a falar na generalidade da União Europeia, ter mais jovens no Parlamento Europeu. Por acaso não é. Agora temos 2 eurodeputados com menos de 30 anos. No meu mandato também tínhamos 2, era eu e a Lídia. Eu, quando entrei, tinha acabado de fazer 30. Mas temos poucos jovens no Parlamento Europeu e precisamos ter lá mais jovens. A mais nova, quando eu entrei, tinha 21 anos, da Dinamarca, a Kira Peterson. E eu acho que precisamos dessa representação de faixas etárias. E não existindo esta abertura também faz os jovens ficarem mais frustrados com a maneira como se faz política também. Na tua opinião, existe uma identidade europeia? Sim, existe. Eu fui lá, eu acho que para já usar o euro e chegar, não há fronteiras, não. E depois eu agora tenho notado muita atenção, não se faz, e estava a perguntar-me, como é que podemos divulgar mais o que a União Europeia faz? A União Europeia, quando financia algo, tem sempre uma bandeirinha azulinha da União Europeia a dizer financiado pela União Europeia. Quando vou à Eslovénia, a outro país, e vejo, fico contente, mas é tão pequeno. Eu acho que devíamos ter mais publicidade do que é a União Europeia financia nas nossas vidas. Mas existe uma identidade europeia, os países que lá estão muito. O desenvolvimento que a integração na União Europeia traz é algo que as pessoas ainda reconhecem muito. Apesar das divergências dentro da União Europeia, há uns países como a Hungria, mas agora temos também, quando sair este podcast, vamos saber que o resultado final das eleições em França, já sabemos que a primeira volta foi ganha pela extrema-direita. Isso preocupa-te? Preocupa-me muito, porque eu trabalho com a extrema-direita no Parlamento Europeu, trabalho antes de termos deputados da extrema-direita no nosso próprio Parlamento. E o que é que isso implica? Como é que eles trabalham? Eles não vão às reuniões de comissão, nem às reuniões de relatórios, as reuniões do regulamento do espaço europeu de dados em saúde. Uma delas era da extrema-direita de Itália, e numa das reuniões de negociação com o Conselho, com o Ministro da Saúde, estava a representar o Conselho, e a Comissária Europeia lá, ela nem se dignou a aparecer. E isso diz muito como fazem as coisas. O meu partido, o meu grupo político tem uma linha vermelha em termos de votação, mas o que é que... O grupo político são os socialistas e democratas, onde se inclui o PS. Mas o que é que faz? Eles têm todos os recursos do Parlamento Europeu, usam o seu espaço no púlpito, no palco, no plenário para, durante 1 minuto, apenas destilar ódio ou destilar uma mensagem, desinformação. Nós temos no Parlamento Europeu a possibilidade de fazer uma pequena, chama-se Blue Card, um cartão azul, e mostrar o Blue Card e fazer uma pergunta de 30 segundos e o que lá está a te responder. E uma vez eu já estava a perder a paciência e eu faço um Blue Card, olha, porque é que está a mentir? Os dados dizem completamente o contrário do que está a afirmar. Isto era para quem? Quem que era o Era uma colega da Alemanha, da extrema-direita. A AfD? Sim, a da AfD. E eu disse, os dados dizem isto, você está a dizer, está a desinformar as pessoas apenas para as redes sociais. Porque é que está a fazer isso? Eles usam muito o seu espaço para ter aquelas soundbites. Pronto, depois arrependi-me porque estava-lhe a dar mais 1 minuto para desinformar as pessoas, e depois parei de fazer bloqueios à extrema-direita, fazia apenas aos colegas das outras 6 forças. Mas é complicado porque no Parlamento Europeu é muito à base das negociações. Se eles não participam e depois têm todo este discurso de desinformação, e é fácil pegar num regulamento que foi trabalhado durante 2 anos e encontrar ali coisas que são prejudiciais a pequenos fragmentos, mas é preciso ver a fotografia maior, ou the bigger picture. E eles usam isso para muito na base para desinformar as pessoas e incentivar ao ódio e que tudo é culpa da União Europeia. E é complicado. E este crescimento em França, noutros países, preocupa-me porque nós não temos noção, mas a União Europeia facilita-nos tanto a vida. É o maior bloco geopolítico a nível mundial, com o maior quadro regulatório, ou o quadro regulatório mais seguro e saudável. Eu costumo dizer,
Na União Europeia podem beber água da torneira nos 27 Estados-membros, em todas as regiões. Alguma há de saber melhor do que outras, mas isso é algo que é a União Europeia que define, e nós temos essa certeza, a certeza que daqui a 5 anos o ar que vamos respirar nas nossas cidades irá ser mais limpo, porque regulamos de certa forma que não haja tantos poluentes na atmosfera, e essa garantia de saúde e de bem-estar é algo que é um garante do projeto europeu, mas que não damos por garantido, simplesmente. E a União Europeia, neste momento, com todas as qualidades que tu agora elencaste e com as quais eu já agora concordo, não corre o risco de ficar aqui entalado entre estes blocos mais poderosos e mais ricos, estou a falar dos Estados Unidos e da China, e como alguém dizia, ficar vista como um museu do planeta Terra, onde as pessoas vêm visitar, não é? Temos cá a cultura, não é? Temos cá a história. Sim. Não devíamos estar a apostar mais também no futuro, na tecnologia, etc. Sim, e eu acho que isso vai ser a grande ambição dos próximos 5 anos do Parlamento Europeu, como tornar a União Europeia mais competitiva em termos de indústria, mas também garantindo que continuamos com as nossas metas de combate às alterações climáticas, porque não são objetivos, são metas. Se passarmos aquela meta, é o ponto de não retorno. Sabemos que a China já está a desenvolver-se muito, por exemplo, nos carros elétricos. Nós na União Europeia estamos mais atrasados porque demoramos um pouco mais a implementar o regulamento dos postos de carregamento. Mas eu creio que os próximos 5 anos irão tornar a União Europeia mais competitiva nessa realidade. Os Estados Unidos, não sabemos o que é que pode acontecer. Também estamos muito apreensivos nessas matérias. O que é que acontece? Agora irão ser 720 eurodeputados. Existem aqueles muito poderosos e a falar destas real politics e a fazer o shaping, a moldar a União Europeia a nível macro, e depois temos aqueles que vão trabalhando os regulamentos da qualidade do ar, da qualidade da água, de melhores transportes aéreos, marítimos, e que também vão moldando a União Europeia e torná-la de certa forma um sítio melhor para se viver. Trouxeste aqui um objeto da tua infância, neste caso não é bem anos 80, porque és 89, mas queres descrever o que o objeto que trouxeste aqui para o podcast? Sim, é um Tamagotchi, muito bem. Eu não consegui o aparelho, portanto temos aqui uma imagem muito bem recortada. Está muito bem aqui o desenho. Sim. E é o Tamagotchi. E eu a primeira vez que tive um Tamagotchi. O que é um Tamagotchi? Muita gente não sabe o que é está a ouvir este podcast. É verdade. Como é que explicamos? O Tamagotchi é um animal de estimação eletrónico que está num objeto de plástico do tamanho de 2 nozes, uma noz, e que temos que dar de comida a cada meia hora, temos que pô-lo a dormir e ele vai crescendo, e depois temos que pô-lo a brincar, temos que mudar-lhe a fralda. Portanto, é como se fosse um animal de estimação eletrónico. Eu tive o meu primeiro em 98, quando fomos aos Estados Unidos pela primeira vez, a minha família, e lembro que foi algo que me impactou, que ainda não tinham chegado tanto a Portugal, ou pelo menos à Madeira não tinham chegado tanto. Então eu tinha sempre um peluche ou um brinquedo de estimação, digamos, quando ia de férias, e em 98 foi o Tamagotchi. E teve, na altura faziam até funerais no Japão quando os Tamagotchi morriam. Exato, o Tamagotchi pode morrer se nós não fizermos, se não alimentarmos, se não o pusermos a dormir, se não tiver a fralda limpa, pode morrer e depois pronto, é uma chatice. Era um brinquedo que tinha popularidade na Madeira nessa altura? Tinha, e é engraçado, eu estava a refletir porque nós agora os telemóveis nas salas de aula que têm que tirar o som, têm que estar desligados. Na altura era o Tamagotchi, tinha que ficar sem som, mas era uma chatice. Então o que é que fazíamos? Deixávamos o Tamagotchi com as nossas mães e elas então iam alimentando enquanto que estávamos na escola. Eu deixava com os meus tios, que a minha mãe também é professora, portanto ela não podia estar
a cuidar do meu Tamagotchi nas aulas. Tens saudades desses tempos em que nós tínhamos referências que eram mais comuns a todos nós, em que as coisas eram. Tenho saudades dos domingos ou dos sábados na Camacha, em que saímos com as bicicletas a explorar a floresta, eu, o meu irmão, os meus primos. E era uma felicidade tremenda. Depois chegávamos, obviamente, todos cheios de terra, mas felizes. Creio que isso é algo que tenho pena que as minhas irmãs não passem por isso. O meu pai voltou a casar, tenho 2 irmãs mais novas, a Francisca de 15 anos e a Helena de 13 anos. E então também acompanhei muito o crescimento, a minha diferença de idades minha para a Paqui, Paqui é o diminutivo em espanhol, a Helena é a nena. A minha diferença de idades é 19 anos. E eu tenho pena às vezes delas não terem esse contacto com de estar lá fora, mas têm também outras oportunidades e eu penso que estão a aproveitá-las bem. Vivem na Ponta de Sol, que também é mais pequeno do que a capital, do que o Funchal, e tem lá muitas oportunidades que se calhar no Funchal também não teriam. Como é que surgiu a oportunidade de tu entrares na natação e teres sido atleta de alta competição durante tanto tempo e chegaste a ir à seleção, não foi? Sim, foi a República Checa e a Paris, e nessa seleção nacional tivemos muitos olímpicos. Tivemos a Diana Gomes, o Tiago Venâncio, Pedro Oliveira. Foste aos europeus ou aos mundiais? Não, fui ao Festival Olímpico da Juventude Europeia. Okay. Jogos Olímpicos para miúdos. Sim, mas incrível. Assim. Sim. E o que é que nadavas? Quais é que eram? 200 mariposa. Mas eu tenho 1,57m, não era para a altura, mas eu flutuava bem e não fazia tanto esforço, então conseguia ali manter o ritmo. Eu entrei na natação pelo meu pai. O meu pai era treinador de natação, tinha o doutoramento em fisiologia de alta competição, e integrei logo as escolas do Marítimo, depois do Naval do Funchal. Com que idade? Aos 2, 3 anos. Logo, então foi uma coisa. Sim. Começaste a andar e nadar ao mesmo tempo, quase. Sim, quase. Depois lembro-me, a primeira competição foi em Viana do Castelo, eu tinha 8, 9 anos. E perto de Vila Praia de Âncora, eu lembro-me, foi a primeira vez que tive o contacto com o oceano aqui no continente, e eu não sei como é que as pessoas vão amar, porque aquilo era nunca senti uma água tão fria. Eu ainda me lembro, parece navalhas na pele. Onde é que foi? Em Vila Praia de Âncora, lá bem para cima. Sim. E a natação depois foi uma constante. Também pratiquei trampolins no desporto escolar, na escola, e estava nos escoteiros. E ganhaste algumas competições de trampolins? Não. Natação ganhei, e tinha recorde nacional, tinha recordes regionais. Como é que é a sensação de ganhar uma competição com esse estatuto e ser recordista nacional? Essa é uma coisa incrível. Eu fui campeã nacional, por acaso, no fim de semana do meu aniversário, e cantaram-me os parabéns. Isso foi algo fantástico. Eram 500 pessoas na piscina, que as minhas amigas do meu clube tinham dito lá que era o meu aniversário e cantaram os parabéns. É uma sensação muito interessante. Mas na natação a competição não é com os outros, é com o nosso próprio tempo, é tirar centésimas, décimas, se tivermos sorte, segundos, já é algo incrível. E isso tudo a treinar, ter 9 treinos por semana, é algo que nos ensina muito para o resto da vida. E abdicaste muita coisa? Eu não diria que abdiquei de muita coisa, porque eu também recebi muito. Recebi muito, e tínhamos um grande grupo de amigos. Viajávamos muito para as provas, sendo da Madeira, então viajávamos de avião, era ótimo e divertíamos imenso. Nos estágios não tínhamos piscina olímpica no Funchal, então fazíamos estágios na Vidigueira, o clube todo, havia jovens, adolescentes, todos juntos. Era muito, muito engraçado. Eu recordo-me ficávamos em apartamentos, então jogávamos muito às escondidas, mas com tudo, com as luzes desligadas e a dar sustos uns aos outros. Era sempre muito interessante esta camaradagem também da natação, que apesar de ser um desporto individual, tinha muito esta componente de grupo muito importante. E é algo que também nos molda um pouco o rigor, aquela capacidade de resiliência de mais um azulejo, porque ao fim e ao cabo é aquela ambição de sempre melhorarmos o nosso melhor tempo. E que
trouxe também essas lições para a vida, certo? Sim. Quando sair este podcast, já terás deixado de ser formalmente eurodeputada. Quais é que são os planos para o futuro que tens neste momento? Eu fui eleita para a Assembleia Legislativa da Madeira nas eleições de 26 de maio. Tenho um mandato lá, será assumir esse mandato, serão os planos, mas preciso aqui de uma pausa, irei assumir após a pausa parlamentar, porque preciso mesmo de parar um pouco e recuperar as forças, porque 5 anos no Parlamento Europeu eu costumo dizer que foram o meu céu e o meu inferno. Do ponto de vista profissional foi muito interessante, até mesmo de contactos, mas também daquilo que consegui fazer em termos de legislação, mas em termos pessoais foi muito complicado, porque não apenas com a pandemia, mas a questão de ter que mudar de país de novo, ter que mudar tudo, toda uma vivência. Somos muito privilegiados de lá estar, mas eu também estava a enfrentar uma depressão e isso tudo adiciona uma maior carga, sim. E portanto, agora, após o final do mandato, quero tratar de mim. Como é que conseguiste superar, ou se superaste essa depressão? Com os médicos são os piores doentes, portanto não ia ao médico, falava com o meu irmão que é médico, com os meus amigos que são médicos, o que é que acham que devo fazer. Algumas as iam acompanhando, e agora tenho andado na psicoterapia com psiquiatra. Finalmente este ano comecei a ir a um psiquiatra, e tem corrido bem. Eu acho que também mudando um pouco este vai e vem entre Bruxelas e Madeira, porque para querermos aproximar também temos que estar nos sítios, e é algo que fiz com muito gosto. Mas também, lá está, teve um grande peso na saúde mental, o que até é irónico, porque eu fui a autora do primeiro documento, relatório de saúde mental do Parlamento Europeu. Mas eu acho que é importante falarmos da saúde mental como nós falamos da saúde física. E eu geralmente antes tinha muita vergonha de dizer tenho depressão ou estou a batalhar uma depressão. Mas depois é algo que também deixamos no nosso relatório. É preciso combater esse estigma, porque a saúde mental é tão ou mais importante do que a saúde física, e é importante falar sobre isso. Sem dúvida. E gostavas de voltar para a Suécia um dia também? Foi um país que gostei muito de viver. Diferente. E água ainda mais fria do que muito diferente. fazer praia de Ancora. E eu fui lá parar à Suécia por causa da história dos meus pais. Eles, como tinham vivido em Kiev, tinham todas estas histórias da neve. Que era muito fofinha, que andavam de trenó com aqueles objetos, com o meu irmão, a puxá-lo. E eu queria muito tocar na neve. Na Madeira caia assim um granizo, uma neve mais gelada. E depois surgiu a oportunidade de fazer o curso de especialização, o 2º ano do internato médico da especialidade de saúde pública, fora de Portugal. Eu queria uma escola muito boa. No Reino Unido as propinas eram 10.000 euros. Na Suécia as propinas eram o mesmo valor, mas por ser cidadã da União Europeia não pagava propinas. Então escolhi uma escola muito focada em saúde global, em Umeå, no norte da Suécia, muito perto do Círculo Ártico, e fui para lá e experienciei essa neve. O meu recorde foi ter andado de bicicleta dia 6 de janeiro, com 27 graus negativos para o centro da cidade, para ir pagar a renda da casa, e ter medo de bater as pestanas porque elas estavam congeladas. Eu tinha medo que elas se partissem assim. Foi assim muito complicado, mas foi uma história interessante. E um dia voltarás, se calhar? Sim, tenho essa ambição de voltar e de conhecer o resto dos países da União Europeia, mas também do mundo. O que é que tu vais fazer daqui a 35 anos? Vai? Tu tens 35, não é? Ui, sim. Aí eu gostava de estar a viajar. Eu acho que agora a nossa geração tem uma perspectiva de, se calhar não é só viver para o trabalho, mas viver para viver com mais qualidade. Eu noto isso muito nos meus colegas, nos meus amigos. A grande maioria são médicos, são pessoas incríveis, mas cada vez mais querem a sua qualidade de vida. E eu daqui a 35 anos vejo-me a viajar.
Nós, no final deste podcast, fazemos sempre a mesma pergunta, que é porque é que esta geração, a de 80, é a melhor de todas? Eu estive a pensar muito nessa resposta, nessa pergunta. Das tuas várias viagens de avião. E qual a resposta que daria? E é a melhor geração porque, de certa forma, foi aquela geração que cresceu com o início da globalização digital. Nós crescemos com não podes levantar o telefone porque eu agora estou a fazer o download de uma música e tens que esperar os 5 minutos porque senão aquilo ia tudo abaixo e tínhamos que começar de novo. Crescemos com a internet, com o início da internet, com o início do telemóvel, com o início do smartphone. Eu acho que isso torna esta geração muito especial porque não somos info-excluídos como a geração anterior, mas também não somos super digitais como a atual geração, como vejo as minhas irmãs que fazem TikToks e coisas engraçadíssimas e de repente é o telemóvel para cima e para baixo. Não estamos tão dependentes da tecnologia como a geração que vem a seguir, portanto eu diria que isso. Bom, muito obrigado pela resposta e muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso podcast, a Geração 80. Obrigado. Um prazer, obrigada. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e a fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.